Oi gente, eu sou a Isa, autora dos livros Esconderijo Secreto, do Lado Esquerdo, e do conto Antes Arte do que Nunca, publicados pela editora Sina. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência como escritora e como autora. Bom, eu sempre gostei de ler e de escrever desde criança, mas eu nunca tinha pensado em levar isso como profissão, até que com uns 13, 14 anos mais ou menos, eu conheci os livros da Thalita Rebouças, numa Bienal do Livro aqui no Rio. E aí eu me apaixonei por ela, pelos livros dela, pela forma que ela escrevia, pelo jeito ao mesmo tempo simples e dinâmico que ela contava as histórias dela. E aí primeiro eu comecei a pegar um gosto muito grande pela leitura, porque nessa transição de infância para adolescência eu meio que tinha parado de ler e eu não estava mais gostando de ler nada. E aí, com os livros dela, eu retomei esse gosto pela leitura. E aí eu comecei a pensar que eu queria fazer aquilo que ela fazia, que eu queria despertar nas outras pessoas aquelas mesmas sensações que ela despertava em mim com os livros dela e tudo mais. E aí eu comecei a pensar em ser escritora. E nessa época eu já escrevia algumas coisinhas, assim, frases e tudo mais, mas nada muito sério. E aí eu decidi começar a escrever meu primeiro livro, que era um romance chamado Cotidiano Adolescente, que nunca foi publicado, nunca foi pra frente, até porque eu escrevi com 15 anos e eu escrevi ele todo à mão num caderno que eu tenho até hoje, mas não era uma coisa assim muito boa. Então eu deixei ele pra lá, mas continuei escrevendo, e aí eu criei blog, comecei a escrever em blog, e aí com uns... deixa eu fazer a conta. E aí com uns 18, 19 anos mais ou menos, eu decidi publicar de fato o meu primeiro livro, que foi o Esconderijo Secreto, que é um livro de contos e crônicas. E eu decidi publicar ele de forma independente, porque na época eu enviei ele para algumas editoras, mas ele não foi aprovado por algumas, e por outras ele foi aprovado, acho que por uma ele foi aprovado, mas era uma publicação paga e na época eu não tinha como pagar. Então eu decidi correr atrás para ver como eu podia publicar ele de forma independente. E aí eu conheci o site Clube de Autores, que é um site que eu acho que existe até hoje, que é um site, uma plataforma onde você carrega o seu arquivo lá, o seu livro pronto, já em PDF, todo diagramado, tudo bonitinho. E aí eles só fazem o serviço de... como se fosse uma gráfica. Eles imprimem cada livro que é comprado, então eles não imprimem vários livros de uma vez só, é por demanda. Então quando alguém vai lá e compra o seu livro, eles imprimem e enviam para casa da pessoa. Então eu fiz tudo bonitinho, eu revisei o livro, eu diagramei, eu fiz a capa, eu fiz tudo e coloquei nesse site, e aí eu comecei a vender por lá. Hoje em dia esse livro não tá mais à venda, mas foi uma fase muito importante para eu ganhar experiência tanto quanto escritora, quanto como editora, e entender essa parte de confecção do livro mesmo, e de vendas, de marketing, porque eu tive que fazer tudo sozinha, a página, divulgação. Então eu aprendi bastante nessa época. E com o Esconderijo Secreto, algumas pessoas começaram a me conhecer como autora, algumas inclusive me acompanham até hoje. Então a partir daí eu decidi que eu gostava de fazer isso, eu gostava de trabalhar com escrita, com livros, e eu decidi que eu queria fazer isso profissionalmente. Nessa época eu ainda tinha blog, então eu continuei escrevendo pra lá, tanto textos meus quanto resenhas de filmes, séries, livros. E aí eu comecei a escrever o meu segundo livro, que a intenção inicial na época era ser um livro de crônicas, mas quando eu comecei a escrever não estava vindo crônica, não estava vindo em forma de crônica, mas sim em forma de poesia. E isso não foi uma coisa pensada, assim, não foi uma coisa planejada, foi uma coisa que acabou acontecendo. Eu sempre gostei de poesia, mas não era uma coisa que eu lia muito. Eu li alguns livros de poesia quando eu era criança, mas depois disso, assim, eu não tive mais contato com esse gênero. Mas como eu sempre gostei muito de música, eu acho que isso acabou influenciando na forma de eu escrever. E aí começou a nascer um livro de poesia, que na época ele se chamaria Só o Amor, mas acabou se transformando no livro do Lado Esquerdo, que é o meu primeiro livro, publicado por uma editora. Mas eu não publiquei ele assim de cara numa editora. Assim que eu terminei o livro, a primeira versão do livro, eu publiquei no Wattpad na época e ficou um tempo lá, mas aí depois de um tempão lá eu fui reler e aí eu não gostei muito do que estava lá, do que eu tinha escrito. Eu decidi tirar ele de lá e reescrever o livro. Então eu apaguei todos os textos do Wattpad
e comecei a revisar todo o livro, os textos e tudo mais, e escrevi praticamente um livro novo, que foi um livro, né, foi o original, que eu enviei para algumas editoras, entre elas a editora Sina, que foi a editora que aprovou o meu original e que publicou o livro. E aí, dessa vez, todo o processo de edição do livro, né, de revisão, diagramação, confecção de capa, tudo ficou por conta da editora, mas eu sempre participei de todo o processo, pude opinar em todas as etapas. Então foi uma coisa diferente da minha primeira experiência como autora, mas que eu também pude aprender muito, principalmente porque agora eu faço faculdade de edição de livros e então eu já tinha um pouco mais de experiência nessa parte. Então eu acho que eu pude participar de uma forma diferente, mas ao mesmo tempo que enriquecer muito todo esse processo de publicação do lado esquerdo. Então minha relação com a editora sempre foi muito boa. Como eu falei, eu pude participar de todo o processo, pude sugerir alterações durante todas as etapas. E o que aconteceu de fato, porque a primeira versão de capa que eles tinham me enviado, eu não curti tanto, eu não achei que transmitia a essência do livro, então eu pedi algumas alterações, falei como eu queria, enviei algumas referências, e aí eles mudaram tudo e resultou na capa que tá hoje no livro, que eu amei, eu achei que ficou muito lindo e eu achei que transmitiu muito bem toda a atmosfera do livro. E isso é uma coisa que eu acho muito importante, eu acho que é legal o autor ter consciência daquilo que ele quer, daquilo que ele quer passar, que ele quer transmitir, sem passar por cima dos editores, é claro, sempre com muito respeito, com muita educação, porque é o trabalho deles, então eles também têm muita consciência do que eles estão fazendo e do porquê eles estão fazendo. Mas eu acho que essa relação do autor com os editores é uma relação mais de troca e de contribuição, é um trabalho em equipe realmente, e não um querendo impor sua vontade por cima da vontade do outro. E aí, com o livro pronto, começou a etapa de pré-venda. O do lado esquerdo, ele entrou em pré-venda em junho do ano passado, em junho de 2020. Então a gente já estava em pandemia, então não teve evento de lançamento, não teve evento nenhum, foi tudo online. Eu fiz um book trailer pro livro, postei no meu Instagram, postei a capa, enfim, fiz algumas artes bonitinhas para divulgar. A editora também postou algumas coisas no Instagram dela. E aí a etapa de pré-venda começou, quem comprou em pré-venda ganhou brindes que a editora confeccionou. Então, diferente do meu primeiro livro lá, do Esconderijo Secreto, onde eu que fiz marcador, eu fiz tudo, dessa vez eu tive, né, a editora comigo em todo esse suporte. Eu recebi alguns exemplares que já estavam previstos em contrato, então eu recebi 80 exemplares para vender por conta própria, e a editora ficou com o restante para vender tanto pelo site, quanto na própria livraria da editora, quanto em eventos. A gente ainda não teve eventos, porque ainda estamos em pandemia, mas a editora participa de Bienal, participa de eventos literários, então quando isso voltar, com certeza eu estarei presente, eu espero. E além do formato físico, o do lado esquerdo também tá em e-book, também tá sendo vendido em formato digital. E eu decidi por publicar das duas formas, porque eu sei que tem muita gente que ama ler pelo celular, pelo tablet. Eu confesso que eu não sou muito de ler e-book, eu não consigo. Mas eu sei que muita gente consegue, então acho que é importante, né, a gente atender a todos os públicos, ou a maioria que a gente conseguir. E nesse meio tempo eu também publiquei um conto pela editora também, chamado Antes Arte do que Nunca. É um conto que está disponível na Amazon, então aí agradando as pessoas que gostam de ler online, tem mais esse conto também para vocês. Então, como eu falei, desde a publicação do livro até hoje, estamos em pandemia, então ainda não tive um contato assim pessoal com os meus leitores, com as pessoas que já leram o meu livro, os meus livros, enfim. O que eu tenho é o retorno assim pelas redes sociais. Tô sempre lendo os comentários no Scoob, os comentários no link da Amazon. Eu recebo também mensagens no meu Instagram. Então é pela internet que eu tenho esse contato com quem já tá lendo o livro e fico sabendo o que as pessoas acharam. Muita gente faz resenha e me marca lá no Instagram pra eu ler. Então até agora eu tive um retorno muito bom, muito positivo. As pessoas têm gostado bastante, tanto do lado esquerdo quanto do conto Antes Arca. E enfim, eu tô muito feliz com essa fase da minha vida, publicando por uma editora, conseguindo alcançar mais pessoas.
mais gente conhecendo a minha escrita. E eu espero que com o final da pandemia eu possa conhecer todo mundo pessoalmente, possa participar de eventos e conseguir, né, chegar cada vez mais longe, alcançar cada vez mais pessoas. O terceiro livro está em processo. Eu já tô escrevendo ele, mas ainda não tem data, não tem nada. Mas enfim, eu continuo escrevendo, gosto muito de escrever, então eu penso não só em publicar mais livros de poesia, quanto também romance, crônicas, livro infantil, enfim, muita coisa. Gosto muito de escrever roteiro também, então eu faço curso de roteiro, já escrevi alguns roteiros. Então, a escrita, ela te possibilita trabalhar em várias áreas, com criação, com imaginação, então isso eu gosto muito. E você pode tocar pessoas de forma diferente, não só pela literatura, mas também pelo audiovisual, então eu acho isso muito legal. Eu acho que eu não mudaria nada nessa trajetória, eu acho que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Eu acho que durante esse tempo eu pude crescer e amadurecer muita coisa como autora. Eu ganhei muita experiência, tanto lá na publicação independente, onde eu tive que fazer tudo sozinha, quanto agora pela editora, onde eu tive que aprender a trabalhar em equipe, em ouvir a opinião das pessoas. Então eu acho que tudo serviu de aprendizado e de experiência, né, para as próximas publicações. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho das minhas experiências aí, né, da minha trajetória como autora. O link do meu livro e do meu conto vai estar aqui embaixo na descrição. E se vocês quiserem me encontrar aí pelas redes sociais, o meu Instagram é @isa_melo. E o meu blog é isamelo.com, ele não tá sendo muito atualizado no momento, mas tem muita coisa legal lá também. E é isso, um beijo, tchau!